Ei, bem-vindos, bem-vindas. Essa é a gravação ao vivo do podcast New Mind. Eu sou a Nadite, trabalho com yoga e meditação e essa é a minha live onde, na verdade, eu entrevisto pessoas comuns como eu e você que praticam meditação no dia a dia delas. Só que hoje, o que aconteceu? A minha convidada maravilhosa, Viragni, que a gente vai conversar na semana que vem sobre como produzir meditando, ou como meditar produzindo, e ela teve um imprevisto. Então a minha convidada de hoje sou eu, e eu vim contar a minha história para você. Na verdade, eu já contei essa história algumas vezes, e em todas as lives eu conto um pouco da minha história, pra gente se conhecer melhor, né? Pra você saber com quem que você tá meditando, com quem que você anda meditando. E só que eu não fiz nenhum vídeo assim que tenha ficado gravado, apenas contando a minha história. Minha mãe chegou, tá sempre aí. Oi, mãe. Esse vídeo vai ficar gravado, se você tá assistindo depois, bem-vindo, bem-vinda também. Então é o seguinte, eu nasci em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 1975. Quando eu fiz 8 meses, quando eu completei 8 meses de idade, meus pais foram estudar fora do Brasil. Meu pai foi fazer doutorado em administração, minha mãe foi fazer mestrado em multimeios educacionais. Lá na Carolina do Sul, numa cidade chamada Colômbia, na Carolina do Sul, é a capital do estado, nos Estados Unidos. E eu morei lá então até os 5 anos de idade. Quando eu voltei para o Brasil, meus pais voltaram para o Brasil e a gente se mudou. Saímos de Niterói e viemos morar em Brasília. Então, eu nasci em Niterói, mas me considero candanga. Eu cresci aqui em Brasília, né? Estudei dança, comecei no balé clássico, bem pequena, com 7 anos de idade. E eu considero que a minha primeira experiência de meditação, não com esse nome, mas a minha primeira experiência, que muitos anos depois eu vim perceber que era uma experiência meditativa, foi realmente no balé. Aquele momento assim de conexão com a minha força, com o meu corpo, uma atitude também de disciplina, né? Aquela coisa de estudar todo dia, era a dedicação realmente da minha vida. E assim foi até que no ano de 1999, minha filha nasceu, eu estava saindo do curso de psicologia, que eu fui estudar psicologia na Universidade de Brasília. Estudei 4 anos de psicologia, entrei muito jovem. Eu entrei com 16 anos no curso de psicologia. Então eu estudei de tudo, não só psicologia. Eu senti que eu tinha muito tempo. Com 16 anos você tem a sensação que você tem a vida toda pela frente, né? E lá no curso de psicologia eu também fiz matéria no teatro, no desenho, na parte de artes plásticas, né? Fiz matéria em tudo que foi canto, antropologia, música, tudo que eu achava legal, eu ia atrás. Até que um dia eu decidi que eu não queria ser psicóloga, principalmente aos 21 anos, né? Porque entrando com 16 eu estaria saindo com 21 e eu senti que naquele momento da minha vida não era isso que eu queria fazer, principalmente com 21 anos. Então eu tranquei o curso de psicologia e fui viajar. Um amigo do meu pai, que morava lá na Bahia, em Santa Cruz, Cabralha, onde Cabral chegou no Brasil, a primeira missa no Brasil foi rezada em Cabralha, né? Um amigo do meu pai, artista, Ricardo Montanha, que coordena a ASCAI, é uma ONG, né? Associação Cultural Arte e Ecologia, me convidou para trabalhar com eles lá nessa ONG. Então eu tranquei a universidade e fui, me joguei no mundo. Eu senti assim, acho que eu sinto isso até hoje, uma vontade de ir para o mundo, assim, de viajar, de estar no mundo, de conhecer os lugares, estar com as pessoas. E fui. E lá então eu comecei a trabalhar com ele como coreógrafa, né? Ele tinha um espetáculo que representava o descobrimento do Brasil, a chegada de Cabral, primeira missa.
E ele me convidou para trabalhar como coreógrafa, como bailarina e atriz nesse espetáculo. E eu aceitei. Era uma coreografia, sim, gente, para 48 bailarinas. Era muita gente. Foi sensacional, foi uma coisa que mudou minha vida. Porque naquele lugar, sendo que eu não fui para isso, eu fui apenas um convite por querer viver mais, querer criar mais, eu acabei descobrindo a meditação. E que isso realmente foi a coisa mais importante que eu descobri, que eu conheci na vida. Eu já praticava yoga, porque quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? Não é tão fácil expressar isso aqui, né? Eu tô assim, me abrindo, inclusive com questões que foram muito difíceis para mim durante a minha vida, como essa que eu vou contar para você agora. Porque na época que eu entrei na psicologia, meu pai, vamos dizer assim, ele não compreendia muito bem a minha paixão pela dança, a minha necessidade. E tem gente que faz dança como hobby, tem gente que pinta como hobby, tem gente que canta como hobby, e tá tudo certo. Mas tem outras pessoas, como eu, por exemplo, não fazem como hobby, fazem porque sentem que precisam disso para sobreviver, para viver. Então, meu pai, nesse momento, que ele falou para mim que não queria que a filha dele fosse bailarina, Claudinha, bem-vinda. Então, isso foi, assim, o primeiro baque da minha vida que eu senti sem chão. E você ouvir isso, filha minha, não vai ser bailarina. Só tem uma profissão pior que bailarina, ele disse para mim. Bailarino. Então, imagina, você ouvir isso, a minha vida, até então, a minha vida tinha sido dedicada a esse grande amor que era a dança. E aí eu fiquei sem chão, porque tudo que eu estava projetando para o futuro, para mim, quero ser uma primeira bailarina de algum teatro, quero me profissionalizar, nesse momento caiu. E também foi nesse momento que entrou na minha vida a prática de yoga. Eu sinto que foi assim, quando a meditação se tornou uma disciplina. Eu entrei na yoga para suprir a parte física do balé, que eu não ia para aula de balé, mas você, desde os 7 anos de idade até os 16, conectando com o corpo, com a força, dançando, se expressando, né? E aí, de repente, eu fiquei sem isso. Pelo menos para suprir a parte de alongamento e para eu me conectar com o meu corpo, eu fui praticar yoga. E no final da aula de yoga, sempre fechava com a meditação. A primeira meditação que eu fiz foi na escola, com 13 anos de idade, numa escola chamada Escola das Nações. Hoje em dia é uma escola super famosa, assim, imensa, e eles não estão ensinando mais meditação para as crianças. Mas eu tive uma professora, Miss Joe, americana, que ensinou meditação pra gente. Ela botou todo mundo deitado, aquela sala assim com as crianças. Eu lembro dessa imagem. Aquela sala, as crianças todas deitadas no chão, 13, 14 anos. Então ela conduziu uma meditação que era uma visualização que a gente fazia com cores e números. Essas cores, inclusive, correspondem aos chakras, mas na época ela não entrou em detalhes, não. Mas depois dos 13 anos eu não fiquei praticando, foi uma coisa na escola, eu gostei, mas não ficou uma disciplina na minha vida. Agora, quando eu fiquei sem o amor da minha vida, vamos dizer assim, que era a dança, o que supriu esse espaço, esse lugar dentro de mim? Era aquele momento da aula de yoga. Era esticar, sentir, suar, suar às vezes. E no final da aula, Aline, gente, minhas amigas queridas, peraí, pausa. Abraço, Aline, Claudinha, nossa, saudade demais. Então foi isso. Quando eu voltei, obrigada, querida, obrigada. São seus olhos de beleza transbordando, gente. Aí a gente vê tudo bonito também. Então foi isso. Fiquei sem o meu projeto de vida, que era dançar. Quando ouvi essa frase, filha minha não vai ser bailarina,
meu mundo acabou naquele momento. Eu com 16 anos, e eu tinha ganhado uma bolsa para estudar fora do Brasil. Como eu sou antiga, na época, União Soviética. Era tudo o que eu queria. Dançar, estudar balé na União Soviética. E a minha professora Gisele Santoro, na época, me conseguiu uma indicação para mim e eu consegui essa indicação para uma bolsa de estudos em São Petersburgo, no Kirov, Balé Kirov, a escola do Balé Kirov. Mas eu não pude ir. Meu mundo acabou. O que eu ia fazer? Bom, estava estudando psicologia, até para entender a minha cabeça cheia de questões, né? Sem solução. E a gente tentando entender, eu fui estudar. Não tinha realmente em mente que eu quisesse ser psicóloga. Eu acho que eu estava procurando me entender. Mas foi muito bom para mim, abriu demais a minha cabeça. Eu estudei desde Freud. Gente, todo mundo aqui, Priscila Lima, amada da terapia da voz. E eu fui, então, descobrindo. Comecei estudando Freud, aprendi outros enfoques da psicologia Gestalt, psicologia da infância, a linha da educação, né? Que eu acho muito interessante, não é à toa que eu virei professora. Mas, enfim, chegou uma hora que eu acho que eu estava com a cabeça tão cheia naquele curso, tão lotada, que eu tranquei e fui viajar. Como eu já contei para vocês, cheguei lá na Bahia, tô lá vivendo a vida que eu sempre quis, né? Sol, cerveja, praia, morava na rua que dava pra praia, lá em Cabralha, dançava toda noite, era conhecida na cidade, a coreógrafa da Ascai. Foi uma festa. E no meio disso tudo, me chamaram para fazer um trabalho de desenho, de arquitetura. Eu também tinha passado pela faculdade de arquitetura, onde eu aprendi a desenhar, me expressar, fazia artes imensas, aprendi a trabalhar coletivo. E na psicologia é um trabalho mais individual, eu sinto, muita leitura. Na arquitetura não, a gente pintava junto, assim, uns desenhos, umas pinturas de 9 metros quadrados. Então era em equipe, cada um tinha a sua função e era muito legal também. Mas eu percebi que eu não ia querer ficar dentro do escritório trabalhando, porque na minha cabeça a arquitetura era isso. Eu não queria ficar dentro do escritório trabalhando com a arquitetura. Então fui sem medo para a Bahia, sabendo que não tinha volta. Na Bahia, só expressão, só arte, delícia. Até que eu fui convidada para fazer esse trabalho de projeto na casa de uma mulher chamada Shanti Ana. Gente, que nome é esse esquisito? Shanti? Ela é indiana? Aí me explicaram. Meu amigo Ricardo Montanha explicou. Não, é porque eles têm uma filosofia de vida, seguem uma religião. Foi assim que ele me explicou na época, né? Que veio lá da Índia. Então eles têm uns nomes. A Shantiana, tem uma galera aqui nessa cidade que eles têm uns nomes indianos diferentes. Quero que você seja assistente dela, ela engenheira, e eu fui para desenhar, ajudar na parte artística do projeto. Tô lá desenhando na casa dela, na prancheta, né? Aí eu tô vendo assim, tinha umas fotos de um homem de barba. Todo lugar tinha foto dele. Tinha foto na sala, tinha foto na cozinha. Tinha um salão de meditação que ela me levou para conhecer. Falou, aqui a gente pratica várias meditações. E tem uma meditação toda noite às 7 horas. Se você quiser vir, eu não. Tô ótima. Super bem. Me acabando. Tava me acabando nessa época. Bebendo muito, comendo muito. Enfim, vivendo intensamente assim até a última ponta. E aí, ela me disse o seguinte, essas fotos desse homem que tem no salão de meditação também, esse é o Osho. Eu disse, que é esse cara? Aí ela disse, é um mestre espiritual.
Ele já deixou o corpo, mas ele viveu lá na Índia. Você não quer experimentar uma meditação dele? A gente faz aqui, sem horário marcado, era tudo muito livre. Falei, claro, como é que é essa meditação? Aí ela disse, é só dançar 40 minutos. Então, eu vendo as fotos, não me animei muito, achei meio estranho. Mas quando ela me explicou e me convidou, foi de uma maneira tão amorosa que eu falei, vou sim. E quando eu fiquei sabendo que a meditação era só dançar, falei, gente, é a meditação que eu pedi a Deus. Era tudo o que eu queria. Então, topei meditar. Era uma meditação chamada Nataraj Meditation. Não cheguei até o final. Falei, vou tirar de letra, só dançar, de olho fechado, tudo bem. Comecei a dançar e logo senti um negócio no estômago, parecia que tinha alguma coisa para botar para fora. Não tinha nada. No corpo, não tinha nada para botar para fora. O que eu tinha para botar para fora era tudo que eu tinha guardado dentro de mim durante todos aqueles anos. Principalmente do momento que eu parei de dançar balé, né? Por uma exigência da família, até o momento que eu fui lá dançar e fazer o desenho. Então, tudo que eu tinha reprimido parece que veio naquele momento. Falei, gente, o que é isso? E no final, então, depois de dançar, tinha o relaxamento. Eu nem cheguei no final. Voltei para casa, né, que ficava a poucos metros, né, a casa da Shantiana. Aí eu falei, gente, o que é isso? Que coisa doida, eu senti uma coisa muito forte, queria e ao mesmo tempo não queria. Sabe aquela coisa que mexe fundo? Aí eu falei assim, me explica um pouco mais. Hey dear teacher, gente, estudar inglês é com esse meu amigo aqui, tá? O Marco, segue ele lá. E que história é essa desse Osho? Assim, essa meditação, eu quero saber mais, me conta. Aí ela foi muito legal. Ela falou o seguinte, em vez de eu te falar, eu vou te emprestar um livro para você ler direto na fonte. E aí depois a gente conversa. Então primeiro ela me emprestou uma revista. Isso eu me lembro tanto, gente. Eu tô lá lendo a revista, né? Vendo a revista de papel, né? Na época não tinha essas coisas de internet. Aí eu tô vendo a revista e eu virei, de repente, tinha uma foto em preto e branco de uma mulher dançando, assim, bem solta, com os cabelos soltos, vestido solto, linda assim, dançando. E aí quando eu virei a página, era a mesma imagem, só que ela estava oca, como se fosse um fogo, como se por dentro ela fosse fogo. Aí eu falei, gente, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, eu reconheço, é isso que eu sinto. Aí eu falei, me empresta um livro desse cara aí que eu quero ler isso aí direito. E eu lembro até que foi no período que eu fiquei doente, eu tive uma febre, tive que ficar assim de cama uns 3 dias. Aí quando eu falei, vou aproveitar que eu tô aqui de cama e vou ler aquele livro. Se chamava Meditação, a Arte do Êxtase. Tem até várias pessoas online aqui que eu acho que conhecem, Sagar Priya, Ana Paula, né? Então, devem conhecer esse livro, Meditação, a Arte do Êxtase. Então, eu lembro que eu tive uma febre e comecei a ler aquele livro, assim, deitada de lado na cama, né? Lendo o livro, sozinha lá em Cabralha. E fui lendo aquele livro e era pura poesia. Pura poesia. Então, eu me lembro que eu fechei os olhos, estava com febre, dormi, acordei de madrugada. Quando eu acordei de madrugada, eu saí na varanda do meu quarto, que morava na pousada, lá na Ascai, lá em Cabralha, e olhei para o céu. E tinha uma conjunção, que aí eu não sei, porque eu não acompanhava assim, a astrologia. Tinha a Lua, estava quase amanhecendo, mas estava a Lua e Júpiter e Vênus. Mas assim, parecia 2 diamantes no céu. E aquilo mexeu comigo, sabe, profundamente. Parecia que tinha um recado para mim.
ali naquele momento. Desses recados que você não entende com a cabeça. Ah, é isso, assim, assim, assim. Era um recado pro meu coração. E a partir daí, eu passei a praticar e conhecer cada vez mais essas meditações ativas criadas pelo Osho. Mas também não tinha intenção de trabalhar com isso, não. Estava lá no meu trabalho como coreógrafa, bailarina, atriz, cantava numa banda, então estou lá de artista, tá tudo certo. Aí eu engravidei. Sabe aquelas recaídas que você tem com o namorado? Quem nunca teve pode atirar a primeira pedra, mas quem já teve, eu vou pedir para dar um coração, mandar um coraçãozinho aqui para mim, eu sentir que vocês estão aí. Tive uma recaída com o namorado e engravidei. Então, estava trabalhando na Bahia, mas naquele momento eu senti, por mim e pela minha filha que ia chegar, que eu precisava de voltar para casa da minha mãe, né, gente? Solteira, sem um emprego fixo, né? Uma vida maravilhosa, mas precisava de uma estabilidade que eu queria dar para minha filha naquele momento que ela ia nascer. Então eu voltei para Brasília, tive minha filha e resolvi voltar para a faculdade para pegar o meu diploma, né? Já que eu vou ficar aqui, vou ficar cuidando dela esse tempo, pelo menos os primeiros 7 anos de vida, assim, bem, né, presente, vou voltar a estudar. E aí, o que eu ia estudar, né? Falei, gente, arte, com certeza. Aí a dúvida, será que eu tiro a minha habilitação como artista ou que eu escolho a habilitação para eu ensinar a arte, né? A arte educação. Eu lembrei que eu comecei a dar aula, na época era de balé, né? Também com 15 anos de idade, 16, eu já estava dando aula mesmo, pegando turmas de dança, né? Professor Alan, tudo bem? E senti que o meu caminho era a educação. Eu falei, eu gosto da expressão, mas eu gosto muito de estar com as pessoas. E o jeito que eu mais gosto de estar com as pessoas é passando o que eu amo, né? Criando coletivamente. Lembrei dos desenhos, das pinturas na arquitetura. E falei, vou para o teatro, que é coletivo, e vou ser professora. Eu estudei. Foi uma fase da minha vida assim que eu não tenho nem palavras. Algumas das pessoas mais importantes na minha vida, que inclusive estão presentes aqui, minhas amigas maravilhosas, eu conheci no teatro, na Universidade de Brasília. Eu trabalhava pra caramba, dava aula de dança do ventre na época do clone, imagina, eu tinha 40 alunas, era assim, tava bombando. Minha vida era cantar, dançar, ensinar, trabalhar no teatro, enfim, incrível, muito, muito, muito intenso. Porque eu só sei ser intensa, comigo tem nada mais ou menos. Tá? Quem tá aqui, que me conhece, não me deixa mentir. Comigo é tudo muito. Então eu tava vivendo aquilo com muito tesão, com muita, sabe, com muita alegria, com muito tudo. E meditando. Eu ia nas palestras, né? Mas os cursos, os grupos de terapia com meditação, era caríssimo para mim, estava fora de cogitação. Aí eu ia aqui no gratuito, eu ia na palestra gratuita e assistia e meditava ali no gratuito. Fora isso, eu meditava em casa, sozinha. Apesar das meditações ativas do Osho ter essa característica de ser em grupo, os 10 primeiros anos de meditação, para mim, foi sozinha. E eu acho que era o que eu precisava. Porque se fosse para meditar com o grupo, eu acho que eu ia me perder no grupo, eu já ia ficar apaixonada por alguém, sabe, ia perder o foco um pouco. O foco ia mudar. Então, para a gente ver como a vida é exatamente o que a gente precisa, né? Durante 10 anos, eu meditei sozinha. Eu ia no gratuito, aprendia, voltava para casa, meditava sozinha, lia nos livros, né? Não tinha internet naquela época, assim, na vida da gente. Até tinha, mas não era assim como hoje. E
aprendia e fazia as meditações sozinha. Até o dia que eu me formei, vamos dizer assim, e fui convidada por aquela minha amiga Shantiana. A gente continuou em contato, ela morando na Bahia, depois ela se mudou para o Rio de Janeiro, eu voltei para Brasília, tive minha filha estava com 7 anos, a Shantiana, a gente falando no telefone, e eu tinha acabado de me formar, e ela disse, vem para cá, para o Rio, vem para cá, vamos fazer alguma coisa aqui. E eu disse, eu tinha até alguns amigos, o Hugo, por exemplo, o Hugo Leonardo e a Ana Flávia, nessa época tinha um papo da galera ir para o Rio de Janeiro. E eu acabei indo para o Rio de Janeiro, fiquei na casa da Shantiana, uma casa grande, ela tem um monte de filhos, já vocês vão saber o nome deles, que tem um deles que ficou na minha vida, assim, de uma outra maneira. Então, ela decidiu, a filha dela, né, a Rita Badrena, elas decidiram, a gente conversou e eles decidiram reabrir o centro de meditação que eles tiveram na década de 80 no Recreio dos Bandeirantes, chamado Osho Pankaj. Era um centro de meditação reconhecido pela Fundação Internacional do Osho, autorizado a usar o nome, né? Porque tem um acompanhamento, não é qualquer um. Então, me chamaram, eu falei, vamos. Demorou, fizeram uma reforma na casa, né? E aí nessa foi um ano que a gente ficou esperando abrir o centro de meditação na casa onde a gente morava, no Horto. Tem uma casa assim de 4 andares, incrível, pertinho da Rede Globo e pertinho do lado do Jardim Botânico. O que aconteceu? Um ano a reforma atrasou. Começou, depois foi atrasando. Então, nesse ano, eu passei meditando. A gente fazia séries de 21 dias de meditação. Então, um mês eu fazia série 21 dias de dinâmica, 21 dias de meditação dinâmica, né? Do Osho. 21 dias de meditação com Daline do Osho, 21 dias de meditação lá da Brahma do Osho. E durante um ano inteiro, eram 21 dias de meditação para aprofundar mesmo em cada técnica. E porque eu não tinha nada para fazer, estava praticamente sozinha lá, meus amigos todos, né? Os amigos mesmo, que a galera estava em Brasília. Eu tinha alguns amigos lá, mas não conhecia o Rio de Janeiro. O que eu ia fazer? Eu corria no Jardim Botânico de manhã e praticava meditação. E a única outra pessoa que praticava meditação comigo durante esse ano inteiro, que praticou todos os dias de meditação, 21 dias de meditação, vamos dizer assim, meu companheiro de meditação naquela época, virou meu namorado. E a gente está junto até hoje. Quer dizer, o objetivo não era esse, mas só tinha eu e ele. E eu acredito sim que quando você medita muito com uma pessoa, você desenvolve uma conexão diferente com essa pessoa. Que não é uma conexão da fala, não é uma conexão da mente, das ideias. É uma conexão energética mais profunda. Enfim, acabei me mudando para o Rio de Janeiro. E eles tinham uma fazenda e acabaram transferindo o centro de meditação do Horto, no Jardim Botânico, para essa região perto de Petrópolis e Teresópolis, que era uma antiga fazenda. E eu vi, gente, o que eu vou fazendo? Fazenda? Eu não sou fazendeira, não planto nada, não tem nada a ver com isso, no meio do mato. Não gosto muito, gente, até hoje eu vou confessar para vocês que assim, eu gosto de estar no meio da natureza, contanto que tenha internet e água quente, tá? Então lá tudo certo, mas no dia a dia é o quê? Agora, trabalhando no centro de meditação, então eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, não era o meu plano, definitivamente, mas é isso, a vida traz as propostas, as oportunidades, quando o coração manda, a gente segura. Então, eu comecei a trabalhar na produção dos eventos.